O corte já vai começar, mas rapidinho um convite que eu quero fazer para você. Venha conhecer o restaurante Sete Mares em São Caetano do Sul, exatamente. Buffet de frutos do mar e todas as outras opções para você desfrutar no restaurante Sete Mares. Pode seguir no Instagram também, @restaurante 7 numeral Mares. Tamo junto. O Palmeiras desenvolveu uma safra de atletas ali que... Então, eu vi você comentando também, né, sobre isso aí, que o Palmeiras, que é um clube que nunca teve tradição nenhuma nas categorias de base. Nenhuma. É curioso, muita gente que não é de São Paulo não sabe disso, né? É. Às vezes o pessoal do Sul, do Nordeste, sempre viu grandes times do Palmeiras, mas não sabia disso. Que o primeiro grande jogador que o Palmeiras revela na história... Aí você vai, tudo bem, o Marcos também não é jogador, não é cria do Palmeiras, passou até pelo Corinthians, né? É o Gabriel Jesus, né? Exatamente. É o que é 2017? 2016, ele é campeão brasileiro 16. 2016? 16. Então o Palmeiras nunca revelou jogador. O que aconteceu com o Palmeiras que se estruturou de uma maneira que não só começou a revelar, mas como revelar os jogadores mais valiosos da década? Eu digo que homens constroem e homens destroem. Quem destruiu? Quem vinha destruindo antes, eu não sei, mas quem construiu... Você sabe! Quem construiu tudo isso em 10 anos, em 10 anos de trabalho, chama-se João Paulo Sampaio. Esse cara é um cara fantástico. Ele é bom mesmo. Ele era do Vitória da Bahia, e o Vitória tinha equipes tops na base. O Vitória tinha um trabalho fantástico, não só por ele, mas por muita gente trabalhando no Vitória. Mas quando ele vem contratado para o Palmeiras em 2014, ele começa a mudar a história da base do Palmeiras. O Palmeiras era um time... era um time coxinha, que ninguém respeitava na base. Um clube pequeno do interior jogar contra o Palmeiras, não tem segredo. Não tem dificuldade nenhuma. E o Palmeiras começa a mudar essa história a partir de 2014, com a chegada do João Paulo. Ele chega ali, eles tinham 6 assistentes sociais e 2 observadores. Ele fala, não, eu não tenho tanta gente maluca aqui não, eu preciso de 2 assistentes sociais e 8 observadores. E aí ele começa o processo inverso, ele começa a contratar observadores, mas mais do que isso, ele cria relacionamentos. E isso é determinante. Se eu ligar para o João Paulo agora, ele me atende, ok? Eu já tenho vários jogadores lá, tive vários jogadores, botei jogadores importantes no Palmeiras, mas se o seu João, lá da escola de futebol, lá do interior, lá da Bahia, ligar para ele, lá do Nordeste, ele vai atender do mesmo jeito. Ele vai dar a mesma atenção. E não é assim todos os outros clubes? Não. Infelizmente não. Deveria ser, mas não é. As pessoas, quando elas assumem um cargo importante, muitas vezes elas confundem a importância do cargo com a importância que ela tem. Eu sei bem como é isso. O cargo é importante. Eu tenho visto bastante gente deslumbrada. Mas a importância que ela tem é de dar atenção e identificar e criar pessoas que podem te trazer coisas boas. O mesmo cara que te traz hoje, às vezes um menino que não é tão bom, e ele insiste, porque ele acredita no trabalho dele, amanhã ou depois ele pode trazer um que vai fazer diferença. Hoje o Palmeiras deve ter cerca de 300 a 350 atletas ali. Claro que a grande maioria não vai chegar no profissional, mas se criou um percentual tão importante hoje de jogadores da base que chegam no profissional e muito bem trabalhado e muito bem preparado, que é impressionante. É impressionante. A história desse menino Flora do Corinthians é um negócio que me deixa meio... Como é que Quase pode... que o Palmeiras pegou, né? Como é que pode, né? Porque você até falou que você conheceu o Yuri com 13, o Vitor com 11, é isso? Isso. Esse garoto tem 10 anos, né? Como é que dá pra saber que o que ele joga hoje como criança, quando ele for adulto, semi-profissional, profissional, vai jogar a mesma coisa ou próximo disso? Porque o futebol infantil não se compara a um futebol jogado verdadeiramente, né? Como é que faz essa análise e como é que tá esse mercado aí de disputa entre crianças, né? Que são crianças no mercado do futebol. Acho arriscado isso. Nós ficamos, depois desse período que nós identificamos como empresa, né? Não, eu tô falando em meu nome, mas a nossa empresa que fez todo esse trabalho de identificação, obviamente capitaneado por mim, mas nós tínhamos pessoas ali trabalhando junto conosco e que ajudou e auxiliou muito nesse trabalho, mas hoje, basicamente, o futebol ele precisa que o jogador tenha talento e tenha uma condição física hoje para suportar o jogo
que o jogo mudou muito. Do jogo que nós vimos lá atrás, há 10, 12, 15 anos, o jogo é outro. Como todo esporte, como o futevôlei mudou, como o vôlei de praia mudou, como o vôlei de quadra mudou, são esportes hoje muito mais físicos. Não digo que não tem que ser técnico, claro que tem. Primeiro ponto é a parte técnica, sempre. Então no tem futebol, atletas... não sei se é mais não, hein? Tá muito físico. Hoje né? tá muito físico. Muito físico. Tá muito físico. E me preocupa, inclusive, o desenvolvimento de alguns pseudo-treinadores que trabalham com esses meninos. Então, muitas vezes, querendo ganhar e esquecendo de preparar. Isso é preocupante. E isso vai se refletir lá na frente no nosso principal orgulho, que é a seleção brasileira. Nós estamos sofrendo com a seleção brasileira. A seleção brasileira é uma catástrofe. Claro que é um momento de transição, de muitos jogadores que estão iniciando ali. Nós temos uma seleção relativamente jovem, né, de jogadores que estão chegando agora. Nós temos a ausência do nosso principal craque, que goste ou não goste, é o Neymar, e esse é craque, de fato. É um talento ímpar, como se demora muito tempo para aparecer outro. Mas nós estamos sofrendo. Eu vi recentemente, num jogo da seleção brasileira, um atleta com potencial de drible sendo tolhido quando tentou o terceiro drible seguido. Então, cara... Savinho? Ele parece com o Savinho, na verdade. Ele tem o apelido de Veneno. Esse menino é extremamente habilidoso. Ele é do Atlético Mineiro e ele tem um 1-1 parecido com o do Savinho. Canhotinho também. É da canhoto e é do Atlético Mineiro, joga pela direita. E eu vi ele sendo tolhido na terceira tentativa dele de drible. Toca a bola. 15 anos de idade. Filho, dribla. Perdeu essa, não tem problema. Dribla de novo. Perdeu, não tem problema. Tenta de novo. E segue tentando, porque essa é a maior habilidade dele. Então, quando treinadores, formadores aqui no Brasil começam a tirar a principal característica do futebol brasileiro, que ainda é o drible, é o improviso, e nós temos que manter isso, e inserir junto com essa capacidade do jogador brasileiro a consciência tática, que tem que ter, porque o jogo está cada vez mais com comprometimento tático das equipes, e as equipes lá fora conseguiram equilibrar muito por isso. Nós não podemos abrir mão do talento brasileiro e sim inserir um pouco de contexto tático. Então, assim, cara, é muita coisa que tem acontecido no futebol brasileiro que tem que se tomar muito cuidado, porque senão a gente não forma grandes atletas com potencial gigante.